aonde as duas são mencionadas. Elas são mencionadas juntas, né? Que está lá em Lucas 8, de 1 a 3. Quem quiser acompanhar, Lucas 8, de 1 a 3. Tá? Havendo passado esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, conhecida como Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres cooperavam no sustento deles com os seus bens. Na versão King James, que foi a versão que eu e a Larissa tomamos para nos conduzir nesse estudo, ela traz uma pontuação nesse texto que nos leva a compreender um pouco mais, talvez, aqui como é que foram essas curas, tá? Algumas haviam sido curadas de espíritos malignos e outras de doenças, como está dizendo o texto, né? Pela pontuação, a gente entende que Maria Madalena foi curada dos espíritos malignos, porém, Joana, Susana e as outras foram curadas de doenças, tá? De qualquer forma, sendo uma coisa ou a outra, elas foram curadas pelo Senhor. Então, as nossas mulheres de hoje, elas tiveram um encontro com Jeová Rafá, o Deus que cura, né? Mas elas não ficaram só com essa porção dele. As suas vidas inteiras, corpo, alma, espírito e inclusive os seus bens, pertenciam ao Senhor dos Senhores. Desculpa, boa tarde. Susana é mencionada com o nome dela explícito apenas nessa passagem. Joana é mencionada aqui e também em Lucas 24:10, quando Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago vão até o túmulo com as especiarias para ungir o corpo do Senhor. E quando elas chegam lá, o túmulo está vazio, né? Então, Joana foi uma das mulheres abençoadas por Deus para encontrar o túmulo vazio e levar essa maravilhosa mensagem para os apóstolos. Que recompensa que essa mulher teve, não é? Porque a palavra disse que ela, Susana e as demais, sustentavam o Senhor e os seus discípulos com os seus bens. E por fim, ela teve essa grande recompensa de encontrar o túmulo vazio e de espalhar a notícia de que o Senhor havia ressuscitado. Que grandeza, né? Agora vamos ver uma por uma. Quem foi Susana, tá? Enquanto o mundo desprezava as mulheres, Jesus amava essas mulheres. Jesus acolhia essas mulheres. E Jesus curou essas mulheres. E em sinal de gratidão e amor por ele, elas o serviam com os seus bens. Elas o seguiam e o serviam. Susana é uma dessas mulheres associadas ao ministério de Jesus, que aparece nessa lista de seguidoras e de servidoras com os seus bens. E como nós vimos aqui em Lucas 8, ela cooperava, ela servia no sustento de Jesus e dos seus discípulos. Esse verbo servir aqui no original, ele tem uma conotação contínua. Servia continuamente. Que precioso, né? Ela não serviu um dia, em um determinado momento. Não, ela servia continuamente. E que privilégio, não é? Poder oferecer para o Senhor dos Senhores, para o Rei dos Reis, alimento, moradia, roupa, ou seja, atender às necessidades terrenas que Jesus tinha e que os seus discípulos também tinham, né?
ela servia continuamente ao Senhor e aos discípulos. Ela tinha um coração, primeiramente, agradecido por ter sido curada de alguma doença e também desprendido, porque ela servia continuamente com os seus bens. E veja, não apenas Jesus, mas os 12. Gente, era muita gente. Pensa bem, né? Ela era uma cooperadora, assim como nós também somos chamadas para sermos cooperadoras de Cristo, servindo ao Senhor quando nós servimos os nossos irmãos. Isso está em 1 Coríntios 3:9, porque nós somos cooperadores de Deus, não é verdade? E o que significa o nome Susana? Significa lírio. Lírio. Lírio, a flor linda lírio. Agora, vamos ver as características do lírio, gente. Agora liguem os seus ouvidos espirituais para a gente ouvir as características dessa planta. Primeiro, os lírios precisam de bastante luz do sol. Gente, quem é o nosso sol? De que luz que nós precisamos? Quem é a luz do mundo? Quando eles são plantados em lugares que tem sombra, eles começam a se entortar para achar o sol. Susana seguia o Senhor, né? Que precioso. Outra coisa, os lírios, eles precisam que a terra onde eles estão plantados esteja sempre úmida. O que na palavra simboliza água? Uma das simbologias, né? A palavra de Deus, não é? Então, nós precisamos estar sempre sendo regadas pela palavra de Deus. O lírio, ele se adapta bem ao frio, tá? Mas, nessa época, ele entra em dormência. Ele não morre. Ele dorme. Por isso que ele resiste às baixas temperaturas. E ele fica no estado de dormência até que ele possa florescer de novo. E quando ele floresce, ele dá flores e folhas vívidas novamente. Isso nos lembra, gente, que com Cristo nós também resistimos às baixas temperaturas. Não é? Lá no vale, mas quando passa, nós florescemos novamente, não é? Outra coisa interessante, o perfume do lírio, depois da rosa, a rosa é a flor que tem o perfume mais marcante, tá? Se a gente colocar várias flores juntas, o perfume da rosa vai sempre sobressair, é a primeira flor. A segunda flor com o perfume mais marcante é o lírio. Ele tem um perfume gostoso, suave, um bom perfume. Um bom perfume. Ele é tão especial, esse perfume, que ele traz bem-estar e tranquilidade. Tanto é que ele é usado na aromaterapia, os óleos essenciais, ele é usado no ambiente para trazer leveza, para trazer suavidade para o lugar. Nós exalamos o bom perfume de quem? Quem tem o bom perfume? Não é? E é uma das flores mais antigas, tá? Cheias de significado. Em várias culturas nós temos vários significados para o lírio. Primeiro, representa pureza e paz. O seu perfume é considerado, por causa do seu perfume, ele é considerado a flor da amizade e da alegria. É uma flor que representa amor eterno. Simboliza a realeza, indicando soberania, lealdade e poder. Na Grécia Antiga, essa flor era usada para curar infecções, queimaduras. Susana foi curada, né? E as pétalas da flor mais mel é usado para eliminar rugas.
Ó. Gente, quem que é puro e santo? Quem que é a nossa paz? Nós exalamos o bom perfume de quem? Quem que é a nossa alegria? Quem é o nosso melhor amigo? Quem é digno de toda a admiração e respeito? Quem nos ama com amor eterno? Quem é Rei dos Reis, soberano, leal e poderoso? Quem que nos cura completamente, inclusive as nossas rugas? Porque o coração alegre, cheio de Cristo, aformoseia o rosto, não é? Provérbios 15, 13? Na Bíblia, o lírio, ele traz referência à noiva. Isso está em Cantares 2:1. Susana é, então, a expressão da igreja, que deve refletir as características do lírio que se encontram em Cristo. Que precioso, né? Agora vamos para Joana. Quem foi Joana? A palavra diz que ela era esposa de Cusa e ele era procurador ou administrador da casa de Herodes, missionária, né? Que os nossos pés não comportem apenas sapatos lindos, mas que sejam formosos para correr e compartilhar aquilo que um dia nós recebemos de mais precioso, que é o nosso Senhor Jesus. Isaías 52:7 diz: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Agora, o que significa o nome Joana? Joana é o feminino de João e significa Deus tem misericórdia, ou ainda Deus é gracioso, ou ainda dom de Deus e também presente de Deus. Ela recebeu o maior presente que alguém pode receber, que é o nosso Senhor Jesus. E ela também foi um presente de Deus na vida dos discípulos e dos irmãos. Ela deixou o seu lugar de glamour para andar com os rejeitados, com aquelas pessoas que sofreriam por causa de Cristo. E assim ela teve o privilégio de ser uma das primeiras pessoas a ver o túmulo vazio, né? Lucas 14:11 diz assim: pois todo o que se exaltar será humilhado, e todo o que se humilhar será exaltado. Essa mulher foi exaltada quando teve o privilégio de ver aquele túmulo vazio. E hoje, na arte de hoje, vocês vão ver essas mulheres representadas, o lírio e o presente. Vocês vão se lembrar quem é quem, né? Susana e Joana. Queridas, vou passar para a Larissa. A Elô falou das duas, né? Os significados e as características de cada uma. E agora a gente vai ver rapidinho o que elas fizeram. Porque a gente sabe que elas consagraram os bens dela, né? Então, o que eu vou falar é essa última parte do texto. Essas mulheres cooperavam no sustento deles, né? Jesus e os discípulos com os seus bens, né? E é muito interessante porque elas estavam ali com Jesus, as mulheres eram rejeitadas, tinham um lugar, né, bem assim abaixo na cadeia ali da sociedade, né? Elas eram às vezes até consideradas menores que cachorros, né? E Jesus falou que tinha outras também, então era um grupo de mulheres que acompanhavam. Imagino como que elas não facilitavam o trabalho do Senhor e dos discípulos, né? E ela ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Tá, então com certeza elas faziam isso indiretamente, facilitando a vida do Senhor. Mas o versículo continua assim, ó: de graça recebeste, de graça dai. Então exemplifica, retrata certinho a vida delas. Elas acompanhavam Jesus e os discípulos fazendo tudo isso. De graça elas tinham recebido o Senhor e ali elas davam de graça para eles poderem fazer, né? Tremendo.
Elas, claro que não cobravam nada de Jesus, dos discípulos, para ajudá-los a atender o povo, muito menos cobravam do povo, né? Elas foram alvo de cura, libertação pela graça de Deus. Então, de graça, essa questão da graça, né, é muito forte. E porque também elas tiveram uma experiência ali. O dinheiro delas não resolveu o problema que elas tinham. Ele chegou só até um certo ponto, né? Então a gente sabe que há doenças, situações circunstanciais que o dinheiro não vai resolver, né? Então elas experimentaram isso. De graça elas receberam a cura, a libertação. De graça elas passavam, né? E elas também não encontraram satisfação na vida que elas levavam, né? Principalmente Joana sendo da alta sociedade, né? Então ela preferiu acompanhar Jesus do que ficar indo nas festas da corte ali que ela fazia parte, né? Apesar de elas terem dinheiro, elas levaram uma vida de fé desapegada deles. E aí agora a gente vai ver um trecho de Lucas 12 que diz assim: não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou-vos dar o reino. Dar-lhes, né? Dar para vocês, dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não envelhecem, tesouros no céu que nunca cabem, onde não chega ladrão e a traça não rói. Por quê? Porque onde estiver o teu tesouro, como que termina? Ali está o teu coração, né? Se o nosso tesouro for Cristo, e o nosso coração estiver nele, nós usaremos os nossos recursos em prol do reino, em prol da obra, como elas fizeram. Então, elas também retratavam essa realidade. Elas não se apegaram a tudo que o dinheiro poderia dar para elas e viveram nesse contexto, né? Colocaram o coração delas no verdadeiro tesouro. Joana e Susana viveram assim, com o coração no lugar certo, ou melhor dizendo, na pessoa certa, né? Mas é muito difícil para nós, né? Não adianta a gente romantizar o assunto, né? A gente sabe que é uma situação difícil. Não é só o apego ao dinheiro que nos segura, mas também a incerteza de viver pela fé, né? Com elas viver, dependendo somente do sustento e da vontade do Senhor. Inclusive, não se depende de ter muito para se consagrar ao Senhor, o que se tem. Depende mais da disposição do coração. Então, de fato, elas tinham muito dinheiro. Alguém pode ver e falar assim: ah, mas eu não tenho tudo isso que elas tinham. Então, vocês lembram da pobre viúva com 2 moedas? Né? O que o trecho fala? Que Jesus sentou-se num lugar, em frente ao lugar onde eram colocadas as contribuições, e observou a multidão dando as ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Mas então uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas, não eram nem pequenas, eram pequeninas moedas, devia ser uns meio centavos, se é que existia, né? De cobre, de muito pouco valor monetário, não tinha muito valor monetário. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Então, gente, não depende do quanto a gente tem. Depende do apego do desprendimento que a gente tem, né? O coração, o valor que a gente dá no nosso coração para aquilo, né? Agora, voltando para Lucas 12, vamos dar uma olhada mais de perto no versículo 32, que fala assim: não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Nesse versículo, o Senhor nos dá a garantia que precisamos para usarmos as coisas terrenas em prol das celestiais. Jesus vinha, no texto ali de Lucas, ele vinha falando sobre a avareza, sobre acúmulo de bens, provisão de roupas e comida, e então ele faz essa afirmação. Então vamos olhar os detalhes dela. Ele diz assim: não temais. Ele está dando uma sugestão. Olha, por que você não considera não temer? Por que você não pensa? Não, ele falou: não temais. Não temais, não temas, né? E nós precisamos lutar contra o medo e a ansiedade, que são falta de fé. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, se o Senhor está pedindo uma coisa, e agora eu vou falar no contexto financeiro, tá? Aplica-se para tudo. Se ele está pedindo um desprendimento maior teu, seja na área da forma que se aplicar financeiramente, a gente tem que obedecer sempre que é seu. Se ele pediu, ele vai usar e ele vai cuidar, né?
E ele fala assim, para quem que ele está falando isso? Ó pequeno rebanho. Nós aqui, nós somos parte desse rebanho, nós somos uma porçãozinha desse rebanho, nós somos ovelhinha do Senhor. Quem faz parte de um rebanho tem um pastor. Você já viu um rebanho sem pastor? Não tem. Então é o pastor que está falando, não temas, meu pequeno rebanho, ó pequeno rebanho, eu sou o pastor de vocês, né? E o Salmo 23 diz o quê? Nada me faltará porque o Senhor é meu pastor. É esse Senhor que está falando com a gente. Não dá tanto valor no dinheiro, nos bens, nas coisas financeiras. Não vai agregar para o reino. Abre mão, você vai viver coisas muito maiores, uma dimensão muito maior espiritual se você fizer isso, né? Sabemos que Ele é um pastor amoroso, generoso e bom, que não deu nada menos que a sua vida por nós, né, Jesus? Então Ele deu o que havia de mais precioso para Ele, né? Jesus, a palavra fala que Ele não tinha onde reclinar a cabeça, Ele não carregava bem nenhum com Ele. Mas o que Ele tinha de mais valoroso, a vida dele, e no reino, inclusive, Ele abriu mão, veio para cá e morreu a pior morte que tinha, né? Então, o que a gente vai dar que se iguala a isso? Que vai ter esse custo pra gente? Nada, gente. Nada. Isso aqui tudo a traça vai roer, né? É bom, é gostoso, é lícito de várias formas, né? Mas se for para agradar a carne e não contribuir para o reino, já é pecado. Então a gente deveria realmente ter uma visão de coisas necessárias e não as coisas que nós queremos, né? Para abrir mão do Senhor. E ele fala assim, porque o vosso Pai, ele continuando falando, né? Em terceira pessoa. Nosso medo e insegurança podem vir da forma como nosso pai terreno lidou com o dinheiro e com as nossas necessidades. Eu conheço gente que tem a questão de acúmulo, não é igual aqueles programas americanos que a gente vê que lá é loucura demais, né? Mas assim, se apega às vezes com coisa velha, com coisa que não serve, coisa que não usa. E eu tive na família um caso assim, uma pessoa que quase passava fome. Gente, quando ela faleceu, uma tia minha, a minha prima achou envelopes e envelopes com dinheiro que nem valia mais, cruzado de novo, tudo. E ela numa vida quase miserenta. Olha, por quê? Porque ela passou muita necessidade. Então ela tinha um negócio de guardar e não usar. É o extremo do que o Senhor está pedindo pra gente. Aí também não é desse lado, entendeu? Mas se a gente tem uma experiência ruim, seja com o pai ou com o que for, com a questão financeira, a gente vai ter essa insegurança. Então nós precisamos pedir para o Senhor nos curar, né? E ele fala assim, esse pai, né? Finalizando ainda sobre o pai. Lucas 12 fala assim também, ó. As nações do mundo buscam todas essas coisas que a gente está citando aqui, mas o vosso Pai sabe que precisais delas. Então o Senhor sabe que a gente precisa. Nem sempre Ele vai dar o que a gente quer, mas Ele vai dar o que a gente precisa com certeza. A palavra de Deus fala que não falta pão na casa do justo. Pode faltar sorvete, chocolate, que ninguém aqui precisa, né? Na face da terra, mas o pão não vai faltar, né? O pão não vai faltar. E esse pai agradou dar-vos. A versão King James diz, no lugar de agradou, o que é esse agradou? Ah, fez bem para ele? Não, significa o seguinte. O vosso pai escolheu alegremente dar-vos. Ele fez uma escolha alegre, não para contentamento dele, por amor a nós, né? É isso que quer dizer. Aquele que nos escolheu e nos colocou em Cristo, escolheu também prover para nós. Lucas 11 diz, e qual o pai que dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dá uma pedra? Só um louco, né? Ou também se lhe pedir um peixe, vai te dar uma serpente. Ou também se te pedir um ovo, vai te dar um escorpião. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo, que é a nossa maior necessidade com certeza, aos que lhe pedirem. Então o Senhor deu a vida do Filho dele, tem à nossa disposição o Espírito Santo, mas se a gente está muito apegado com as coisas aqui, a gente não consegue nem considerar pedir para ele as de cima. Né? Então, a necessidade desse desapego terreno é para a gente conseguir receber esses espirituais também, o nosso valor verdadeiro, né? E ele agradou dar o quê? O que ele escolheu alegremente nos dar? Nada menos que o reino. Nós somos co-participantes desse reino, nós herdaremos, é para esse reino que nós estamos rumando, não é verdade? Aí ele agradou dar-nos o reino. Há algo mais glorioso, valioso que isso? Há algo nessa terra que chegue
né, perto que se compare, o que a gente pode comprar, gente? Que se iguale a isso, que chegue perto? Nada. O Rei dos Reis prometeu dividir seu reino conosco. Que tesouro maravilhoso! Então precisamos colocar nosso coração nele, pois não há nada de maior valor. Né? E Susana e Joana experimentaram um pouquinho disso na vida delas, né? E terminando, Lucas diz assim: assim é aquele para... Assim é aquele para... Peraí, assim é aquele... faltou um quê aqui? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, aquele que ajunta tesouros aqui, ele não é rico para com Deus. Porque ou ele vai lutar e viver em função dos terrenos, do tesouro dos terrenos aqui, ou ele vai clamar e viver uma vida de piedade, pedindo ao Senhor por esse reino que o Espírito Santo pode nos dar aqui um pedacinho dele, né? E por que tudo isso, gente? Por que essa coisa? Será que é só para o nosso ganho? Será que é só para a nossa santificação? Não, amém que também seja. Mas tem uma questão por trás disso que é muito séria. Em Colossenses 1 diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas se subsistem, se mantêm por ele. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Gravem isso, princípio e primogênito. Para quê? Qual que é a finalidade disso tudo? Para que em tudo tenha a preeminência. Para que em tudo tenha a preeminência. Então, tudo que nós vemos é tudo pela mão do Senhor, que dá inteligência para o homem, que provê para o homem, tudo que tem, tudo que existe é do Senhor. É Ele que sustenta tudo isso aqui, né? Pela graça e misericórdia dele. Mas, para que em tudo isso, nós utilizando tudo isso, fazendo uso disso tudo, seja para a preeminência dele. Joana e Susana deram não só o seu dinheiro, mas também o seu tempo para o ministério de Jesus. Porque, gente, quem tem dinheiro quase não tem tempo, né? Porque tem tanta coisa para fazer, né? Mas olha que dinheiro abre porta, né? Você quer ver uma pessoa ocupada, é uma pessoa com dinheiro. Ela não consegue ficar quieta, né? E acho que todo mundo aqui conhece alguém assim, né? Mas elas deram o tempo delas. Por quê? Porque aquele dinheiro não tinha valor, as coisas que ele possibilitava não tinham valor para elas. Então, elas davam para aquilo que interessava, que era o Senhor Jesus, o ministério dele, e elas acompanhavam. O ganho delas, como a Elu falou, né? Foi o privilégio de acompanhar de primeira mão tudo isso, né? E meninas, onde nós damos o nosso tempo e o nosso dinheiro, seja muito, seja pouco? Onde você gasta seu tempo e dinheiro revelam no que você dá valor. Não é verdade? Vamos parar para pensar? O que você realmente ama e onde o teu coração está. Devemos viver por um tipo de riqueza que o dinheiro não compra, né? E vemos isso ilustrado na interação de Jesus com um jovem rico. Ele era um rapaz com muitas propriedades e também muito religioso. Mas nenhuma dessas coisas satisfazia o coração dele, nem lhe dava, inclusive, a segurança da vida eterna. Ele fazia as coisas que a religião dele pedia, mas ele chegou para o Senhor e falou: o que eu faço para ganhar a vida eterna? Nenhum dos dois, nem a vida religiosa, nem o dinheiro, davam nenhuma segurança para ele. Mas quando Jesus disse que era para ele vender tudo e dar aos pobres, vender tudo, dar aos pobres, pegar a cruz e segui-lo, ele desanimou e foi embora. Muita coisa, né, gente? Ou um ou outro, né? Mas as quatro coisas, né? Aí Jesus fala para os discípulos assim: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então não é que eles têm ter a riqueza automaticamente descredenciado a eles. Não. Era confiar nas riquezas que eles tinham, colocar confiança naquilo. Porque, gente, o dinheiro acaba. O presidente vai lá, rouba tudo que é da minha época de grisalho, lembra do Collor, deixando 50 para cada um, pegando tudo de todos, né? E tantos outros exemplos de economia. Hoje a economia de um país está aqui, que nem agora a Inglaterra está entrando em crise. A Inglaterra, alguém já ouviu falar que a Inglaterra passou por alguma coisa, alguma vez na vida?
foram o maior império do mundo, muito tempo atrás, hoje estão entrando em crise. Estados Unidos teve a crise imobiliária. Dá para confiar em dinheiro? Vai garantir alguma coisa para nós? Né? Não vai. Então, é confiar que é o problema, né? O que acontece é que o dinheiro é uma entidade espiritual na palavra. E Jesus diz que ou colocamos a nossa confiança nele, Jesus, ou nas nossas posses. São dois senhores, porque um dos dois vai dominar a tua vida. Não tem jeito. Deus ou Mamon. Ou você serve um ou outro. Não tem como confiar, muito menos depender dos dois. Serviremos só um, sendo que Mamon é o que vai agradar a nossa carne e os nossos desejos, né? Os desejos enganosos, inclusive do nosso coração. Que fazem o quê? Os nossos olhos se fixarem em nós mesmos. Tudo que o dinheiro possibilita aqui, ele vai agradar a nós aqui, né? Não vai contribuir para o reino, a não ser que a gente consagre realmente ao Senhor. Precisamos, pera um pouquinho, inclusive confiar e depender de outra coisa ou pessoa que não é o Senhor Jesus, é um dos aspectos da idolatria. Se você depende do teu dinheiro de qualquer outra coisa, de uma pessoa, de pensar assim, por exemplo, ai meu Deus, se meu marido morrer. Então, meu marido é Jesus em primeiro lugar, né? E claro que é um medo normal porque nós somos carnais. Mas você se angustiar, ficar ansiosa e viver em função disso, desse pensamento, até adoecer, mostra que o teu marido está sendo mais a tua rocha do que o Senhor Jesus, né? Ele é o marido das viúvas, pai dos órfãos, a gente viu isso no outro estudo, né? Precisamos, então, mas isso daí é um exemplo, tem vários outros, né, que a gente coloca. Precisamos escolher servir só a Jesus, depender somente dele, né? Há pessoas, inclusive, que conseguiram viver uma vida de consagração, igual a de Joana e Susana, e na nossa época. Eu não estou falando só daqueles missionários que abriram mão de tudo, não. E eu também não estou falando de filantropia. São empresários que deram 90% dos milhões que eles ganhavam para a obra e viviam com 10%. Inclusive, no nosso estudo, tem aqui, eu deixei o link para vocês, porque é muito interessante. O fundador da Coca-Cola, o fundador da Ford, mas isso quando começou? Hoje a gente sabe que essas empresas não vivem mais assim, não funcionam mais assim. Mas a pessoa que começou com esse coração. E tem vários outros, é muito interessante. E, inclusive, também, eu estava pensando que eu estava fazendo estudo, de Susana e Joana, nossa, elas foram curadas por Jesus diretamente. Então, para elas, será que foi mais fácil abrir mão, né? Vamos supor, Joana, daquela posição de status, porque ela viu Jesus, estava ali, era muito palpável, muito concreto. Então, não dá fácil. E nós que não temos o Senhor aqui, como que fica? Aí o Senhor me trouxe um estudo, eu lembrei, não sei se vocês já ouviram falar do conde Zinzendorf. Ele faz parte do começo da Reforma. Ele era um conde num castelo. Gente, a cara da riqueza, não é? Conde no castelo. É mais ou menos igual a nossa Joana aqui. Gente, esse homem ele foi tão usado para a igreja morável, para o começo do avivamento morável, para o começo. Eu também coloquei o link ali para vocês lerem a história, são 5 páginas, se não me engano. Gente, é demais. Os morávios, na época do conde, mandaram mais missionários para o mundo inteiro do que todos os outros missionários que surgiram até hoje depois deles. Dá para ter uma noção? É o povo que convertia e virava missionário, que não ficava ninguém ali com o conde, acho que ia todo mundo. Entendeu? Tinha um rapaz, inclusive, uma história, que ele foi lá para o conde e falou assim, eu preciso ir, o senhor está me inquietando, era noite, mas eu não tenho sapato. Eu não queria ir descalço, porque era frio, era tudo estrada de terra, não sei qual que era. Precisava, logicamente, de um sapato, né? O conde falou assim para ele, não, nós vamos providenciar. Vem amanhã cedo que eu vou atrás e você vai sair com esse sapato para obra. Aí ele esperou, falou, não, eu vou agora descalço mesmo, eu não posso perder tempo até amanhã cedo. Gente, me arrepia. Não sei se arrepiou vocês, eu tô arrepiada. Toda vez que eu penso nessa história. O homem foi descalço, porque ia esperar 8 horas, 6 horas era demais. Alguém ia morrer sem ouvir o Senhor. Meu, gente, então pensar assim, era lá na época de Joana e Susana. Não é. Não é. O Senhor faz isso até hoje, né? E Joana e Susana escolheram qual Senhor serviriam. Dedicaram seu tempo e dinheiro para que Cristo tivesse a preeminência, voltando no tema agora, tá? De suas vidas. Preeminência significa excelência, grandiosidade, magnificência, eminência. Biblicamente,
é o que há de melhor e o primeiro, o mais significativo e o que mais aparece. Então, o que tem preeminência na tua vida, né? Vamos pensar nós mulheres, a nossa roupa, as nossas joias, o nosso visual, o nosso carro, a nossa casa, é isso que tem mais preeminência, que as pessoas veem primeiro, ou elas veem uma vida de piedade? As pessoas veem uma vida de Jesus, ele é a preeminência na nossa vida? Porque não tem problema você ter as coisas, o problema é se elas aparecerem mais que Jesus, certo? Mateus 6,33 diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus. Então dê a preeminência ao reino de Deus, né? A prioridade e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E Provérbios 3, 9, 10 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. E o que vai acontecer? Se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Lagar é aquele lugar que ficava o vinho, passava a uva lá. Então olha o que acontece quando a gente busca em primeiro lugar o Senhor, né? E colocando primeiramente acima de todas as coisas o nosso tempo e dinheiro ao Senhor, e o que mais Ele pedir, né? Porque às vezes não é só tempo e dinheiro que Ele vai pedir de cada uma de nós aqui. Ele nos suprirá muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos. A gente sabe, isso é uma promessa da palavra. Deus nos deu o seu Filho unigênito para se tornar o primogênito. Não foi isso que aconteceu? Jesus era unigênito. Ele se tornou o primogênito, o irmão mais velho de todas nós, aqui. Que está em Romanos 8, 28. Primogênito entre muitos. E o cordeiro sem defeito, perfeito. Né? Então, o primeiro e o melhor. Lembram das primícias? Como o Antigo Testamento fala das primícias? Era a primeira coisa, era a primeira do gado, o primeiro da lavoura. Era o melhor, né? Sem mancha, sem mácula. E o primeiro e o melhor. E é isso que nós recebemos, né? Jesus, o primeiro e o melhor. E é isso que Ele quer de nós também na nossa vida. E dessa vez, irmãs, vai ter tarefa de casa. Essa vocês não esperavam. Eu deixei aqui, um texto de 2 Coríntios que fala sobre essa realidade. O que acontece quando a igreja vive dessa forma, tá? Então, o versículo o texto quase que se explica, mas eu coloquei algumas coisinhas juntas para vocês lerem e complementarem isso, tá? E no próximo encontro vai ter teste. Não, mas amém. Mas é isso, tá, minhas irmãs? Joana e Suzana viveram dando o melhor, o primeiro e o melhor que elas tinham, né? Que o Senhor nos capacite a viver da mesma forma. Amém. Amém. Patrícia, né?